E não há nada que combine mais com o episódio do que arquitetura e design. Por isso, o nosso bate-papo de hoje, eu convidei elas, que são as responsáveis pelo maior evento de arquitetura de Pernambuco, a Casa Cor. Bem-vinda, Gabriela Coutinho e Isabela Coutinho. Que prazer ter vocês aqui. Estou muito feliz, né? Na casa de vocês, no espaço de vocês. Obrigada, Manu. A Obrigada gente também a você. muito feliz e honrada de estar participando, inclusive com essa inovação, né, da Vivix de trazer um podcast. Você pilotando de uma maneira tão linda. Obrigada, muito obrigada bacana. mesmo por ter, assim, né, por terem confiado no meu trabalho. Fiquei super feliz. Vai ser muito difícil não lhe chamar de tia, mas eu vou dar o Fazer meu uma máximo. Gabi e Bela, como foi esse processo de vocês se tornarem franqueadas da Casa Cor? O que foi mais que chamou a atenção aí nesse desafio, que fizeram ter aquele brilho no olhar? Isso aconteceu 9 anos atrás, né? Carla, na verdade, que é a nossa terceira sócia, não está aqui, mas a gente está representando ela. E Carla, com a amizade com o diretor de conteúdo da Casa Cor, chamado Pedro Ariel, ele a convidou, e como a gente é sócio na Itálica, né? E aí resolvemos ver o que era a Casa Cor e pesquisar e tentarmos, vamos dizer, ser franqueadas. Aí a gente aceitou, depois desse estudo, fizemos há 9 anos atrás. E, assim, foi uma coisa, eu acho que foi muito prazerosa, porque eu e Carla, Gabi entrou no grupo logo em seguida, que ela fez até uma passagem que ela vai contar aí, que ela foi estagiária da Casa Cor São Paulo. Certo. E foi um processo, quando ela voltou, ela já estava bem mais madura e ficou conosco. Hoje é uma pessoa que pilota super bem, tem coisa que muito mais do que a gente, mas assim, a gente decidiu fazer e a gente queria dar aquela grandeza da mostra, que usar casas nobres, usar endereços importantes, casas históricas. A gente queria voltar para aquela Casa Cor, que era uma Casa Cor de muito prestígio, de não só dos arquitetos, como das casas escolhidas, que a gente já teve isso aqui em Pernambuco durante muitos anos. Então, quando a gente resolveu aceitar, aí nós nos dividimos um pouco com a loja, e aí a gente escolheu a primeira casa, e daí então foi só aprimorando, porque todo negócio que a gente começa e tudo que a gente faz na vida, eu acho que a gente aprende a cada dia, né? Eu por exemplo, eu acordo todo dia, eu digo, vou aprender alguma coisa com alguém, e é assim que eu levo minha vida. E aí, na Casa Cor não foi diferente. A gente apanhou muito no começo, porque era uma coisa de um desafio enorme, e a gente precisava fazer com excelência. A gente queria tanta excelência, tanta coisa bacana, que a gente estava quase que tratando ela como nossa casa. De entregas, de refazer, de restaurar. Então, era restauradores de igreja, era tudo assim muito, muito, muito bem cuidado. E depois a gente foi chegando no tom, e aí sempre procurando casas mais bacanas, mais importantes. E assim, o que ficou e o que deu muito gosto a gente é que todas essas casas que a gente usou, que a gente trabalhou, elas ganharam vida. Elas estavam fechadas e elas foram abertas para a cidade. Então tem exemplos de que se tornaram algum empreendimento, outras se tornaram restaurantes, outras assim, mas estavam literalmente fechadas, casas de famílias abandonadas, né? assim, fechadas, e elas foram abertas ao público e o público poder visitar. Então se tornou meio que um legado isso, de abrir casas que estavam há muito tempo fechado, e esse é o nosso terceiro ano no bairro do Recife, de 3 anos para cá, a gente vem dando essa força e intencionalmente essa coisa de fazer a Casa Cor no bairro do Recife. Para a gente é muito importante isso, porque a gente está colaborando com esse resgate que todo recifense, todo pernambucano quer. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Onde nossa cidade começou, né? Onde tudo começou, do Marco Zero, a gente está tão próximo. Então, com todo o apoio dos órgãos públicos, e a gente está aqui no terceiro prédio. O Chantecler foi icônico, um prédio que estava fechado há 20 anos.
a gente conseguiu abrir. Não, foi incrível. Foi. E fazer bonito. E depois a gente está com esse, o Palácio Itálica, que é outro importante, e a gente pretende ficar nesse legado e outras coisas que a gente vai conversando aqui no decorrer da nossa conversa. Ô, Gabi, conta para os nossos ouvintes. Bela falou sobre a Itálica, que é uma loja que vocês têm, só para os nossos ouvintes poderem entender. Então, a design, a decoração já era algo que vocês já estava no dia a dia de vocês, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que era uma coisa que já era do mesmo setor, do mesmo ramo. É um novo desafio, óbvio que um é comércio, outro é evento, né? Mas eu acho que a gente conseguiu muito de início por conta delas, da experiência, da bagagem e tal, e eu naturalmente pude ir seguindo e criando minha própria trajetória, né? Mas através desse mundo que a gente já conhecia. Então, a gente já tinha um conhecimento com muitos profissionais, a gente já... apesar de elas não serem arquitetas, eu sou arquiteta de formação, mas ela é engenheira e administradora. Engenheira, Sou passada. Então, assim, eu fiz arquitetura, nunca exerci também arquitetura diretamente, mas complementa muito o que eu faço. Sim, total. Enfim, e aí a gente iniciou e foi muito bacana. Eu acho que foi uma junção de forças e a gente hoje consegue tocar isso perfeitamente. Perfeito, né? exato. Como é que vocês decidem quais arquitetos, quais os designers vão participar do evento de cada edição? E quais tendências vocês têm visto e têm se tornado destaque nas últimas edições? Me falem aí. Veja, o processo dos arquitetos é muito interessante. A gente, dependendo do imóvel que a gente esteja, a gente tem uma variação de quantidades de espaços que a gente tem. Ano passado, por exemplo, tivemos 25, esse ano tivemos 34. A gente já teve, na 17 de agosto, tivemos 42. Então, varia muito com a possibilidade, né, existente ali. A gente tem a Master Plan, que ela é feita por Mário Santos, que é o filho de Janete, faz a do Rio já há muitos anos. Janete Costa, arquiteta maravilhosa. Isso, maravilhosa. E aí, Mário faz a nossa há 9 anos, praticamente, talvez um pouco menos. E aí, a gente começa a fazer o quebra-cabeça. A gente chama os arquitetos que fizeram nos últimos anos, certo? Pra gente começar a montar. Então, alguns momentos, o arquiteto diz, não, esse ano eu vou dar uma pausa, porque eu vou fazer um outro investimento, alguma coisa assim. Então, a gente respeita isso, porque eu acho que isso é saudável também. Sim. Tanto para o mercado, quanto para os visitantes. Essa rotatividade é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é importante ter grandes nomes e tal. E ter novos nomes também. Ter nomes que ainda não chegaram lá, mas que já fizeram algumas casa-coi que já estão... Então, é importante essa mescla. E aí, a gente vai convidando os que fizeram nos anos anteriores, faz uma seleção, de certa forma, de arquitetos novos que demonstraram interesse e começa a montar o quebra-cabeça. Então, que não deve ser fácil, né? Não é fácil, porque vários querem o mesmo espaço e aí a gente pede sempre tem aquele espaço que eles não querem também, né? Isso. Tem 3 ou 4 opções, mais ou menos, que a gente pede para eles darem. E aí a gente vai usando um critério de quanto tempo de casa-cor e tal, mas aí ao mesmo tempo... Até para poder sentir, o arquiteto que for mais novo, a gente dá um menor, não por nada, mas para a gente sentir como é que é o fôlego dele para realizar aquilo e tal. E aí a gente vai montando. E só complementando, Gabi, também tem outro formato, né? Outra forma de entrar, que às vezes o próprio patrocinador, ele já vem com uma indicação de quem ele gostaria que fizesse o projeto dele. Foi como o caso aqui da Vivi. E aí a gente intermedia, a gente faz um intermédio, vê se o arquiteto aceita, e aí ele passa a conversar com o patrocinador, e aí eles seguem como com os grandes patrocínios, como aqui, com a Vivix, como com a Coral, como com a Deca. Então, são sempre arquitetos convidados dessas empresas e existe uma negociação que não é decidida a uma mão, é decidida a 4 mãos e uma coisa que leva um tempo, análise, aprovação, esse tipo de coisa. E complementando o que Gabi disse também, é a nossa
a nossa convicção de que a mostra ela sempre tem que ter o novo, porque o novo é o futuro. A gente não pode ter uma coisa estagnada nunca em nada. Então a gente tem que dar oportunidade. Todas as edições da gente teve arquiteto de primeira vez. E isso é muito importante, porque aí você está dando. Se lançaram, na verdade, em Casa Cor, e que hoje eles já estão no patamar de ou bastante renomados ou ainda ali quase lá. Então é importante que é uma plataforma que você consegue abrir. Deve ser o máximo, né? Assim, vocês terem esse feeling naquele arquiteto, apostar nele, convidar ele, vamos falar assim, se for o caso. E aí você vê ele daqui a 3, 4 anos, né? Com um arquiteto renomado. Exato, que tem crescido, porque eu acho que é como a gente estava conversando no começo. Isso tudo é um processo, é uma evolução. Então, cada ano você evolui, aí tem ano que você brilha imensamente, todos muito atualizados, porque eu acho que o nosso grupo de arquitetos é super bem formado, super... Não, temos arquitetos maravilhosos que estão sempre nas grandes mostras mundiais, como a de Milão, como todas elas. Então, sabe tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem realmente um referencial de uma régua alta, vamos dizer, de qualidade, vamos dizer assim. Ô, Bela e Gabi, a gente tem essa água de coco da OK. É uma água de coco natural, tá? Não tem conservante, não tem adição de açúcar. De frutas colhidas diariamente. Então, fiquem à vontade para se servir, que ela é deliciosa. Para agitar antes de usar. Como a Casa Cor se adapta às particularidades culturais e regionais de cada lugar? Olha. Vocês podem compartilhar algum exemplo marcante daqui, de vocês, de Pernambuco? Da gente, assim, uma coisa que sempre chamado muita atenção, como é que a mostra, como é que a Casa Cor Pernambuco ela é tão rica culturalmente e na parte artística de verdade, em geral. Por quê? Porque desde o início nós pensamos numa Casa Cor que não fosse somente uma mostra de arquitetura, decoração e paisagismo. A gente queria algo mais. Como a gente, pernambucano, sabe que é nosso DNA, a gente tem uma carga realmente cultural diferenciada e isso a gente carrega desde sempre. Não só a gente, como os profissionais, como os visitantes que vêm aqui, eles querem ver isso, essa riqueza que a gente tem. Então, a gente disse, não vamos fazer uma coisa monótona, vamos fazer com muita riqueza. Então, a gente tem, assim, uma exposição com muita obra de arte de altíssimo nível, galeristas de altíssimo nível, assim, aqui dentro com a gente tem, por exemplo, a arte popular como carro-chefe da Casa Cor, sempre tem uma loja da mais alta qualidade do nível, com curadoria extraordinária, trazendo nossos artistas de todo Pernambuco para cá. Então, assim, aquela coisa que você diz, arte popular, artesanato, às vezes... Tem muita coisa linda. E às vezes a pessoa até desmerece, porque esse artista ele é tão importante quanto um artista contemporâneo. Ele é um artista que a gente pode misturar essas coisas e os arquitetos fazem isso de uma forma muito bacana e as pessoas podem ver o resultado quando você vê uma arte de um artesão misturada com a arte contemporânea, misturada com a arte moderna, e isso tudo é muito rico, não só nessa área que a gente teve essa preocupação e eu acho que a gente evoluiu muito, cada vez ela está melhor, como na parte musical, nessa parte assim que a gente sempre procura gastronômica, a gente procura estar com chefes bacana, a gente procura estar sempre com esse conjunto de outras artes. A gente já teve cinema, por exemplo, dentro da Casa Cor, na 17 de agosto. A gente teve um cinema onde passava curtas. Então, é verdade, se lembra? Lembrei. Pronto. Então, assim, a gente está querendo sempre agregar as artes, porque a gente acredita que agregando as artes, a gente está fazendo da mostra ela com muito mais conteúdo. E só complementando, como Casa Cor é uma vitrine, não deixa de ser, e as pessoas se inspiram muito. Quando você vê uma arte popular, por exemplo, inserida num projeto de um arquiteto consagrado e tal, você já começa a olhar com outros olhos, que aquilo ele vai estar aplicado na sua casa, valoriza, exatamente.
Então, é muito interessante, assim, é um estímulo que a gente faz diário e eu acho que todo ano às vezes a gente fica, rapaz, a gente tá arranjando sarna pra gente se coçar, mas assim, é uma coisa muito de propósito e que a gente acha que tem que sempre melhorar. E acabou que quando outras franquias, que a gente faz muito esse intercâmbio de visitar outros e tal, o pessoal de São Paulo também sempre vem, a gente sente que eles ficam positivamente impactados com a gama de possibilidades que a gente tem aqui e de diversidade que a gente tem. Pois é, somos maravilhosos. Pernambuco já é tido como amostrado, né? E 3 pernambucanas falando de uma vez só, dá nisso. Para quem não conhece ainda a Casa Cor deste ano, como vocês descreveriam ela? Veja, eu acho que a Casa Cor desse ano, ela tá muito diversificada, e ela tem um mote democrático, de fato. A gente tem o térreo todo da gente completo, aberto ao público. A gente tem 4 operações, espaço imersivo, lounge e tal. A gente tem aí em torno de 6 espaços que eles estão abertos para a cidade, que é uma coisa também que a gente fomenta muito. Então, as portas estão abertas para se o passante que está ali no Marco Zero estiver andando e quiser entrar, as portas estão abertas para ele entrar, independente de ter o ingresso ou não. Então, isso dá uma conversada com a cidade, com os moradores, uma permeabilidade visual e tal. Então, são elementos da boa arquitetura que se chama, que são urbana, aplicados, exatamente, que a gente agrega, literalmente, para que a pessoa consiga iniciar aquele fluxo de passeio, almoçar, jantar e tal. Eu acho que ela está muito democrática nesse aspecto. Ela não é, em sua totalidade, gratuita, mas você consegue usufruir dela. Degustar um pouco, experimentar, entender um pouco do que é Casa Cor e tal. Porque relembrando para os nossos ouvintes, quem vem aqui para o térreo, porque essa Casa Cor, ela é vertical. Exatamente. Então, quem chega aqui no térreo da Casa Cor pode entrar nos restaurantes sem precisar pagar ingresso para a visita da Casa Cor. Então, termina que é uma pequena degustação, uma pequena amostra para que a pessoa se interesse em conhecer os demais espaços. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Isso é uma coisa bem interessante, né? Muito. Porque às vezes a pessoa só não sai diz, poxa, estava tão legal, eu acho que eu quero subir, ou eu quero voltar um outro dia. Ou eu quero almoçar novamente. Aqui a gente tem o borsoi. Exatamente, tem o quizu e tem o cajá. Então, aí um dia você quer vir num, outro dia quer vir no outro, às vezes você quer repetir. Aí se fosse com bilheteria, com ingresso, a pessoa ia ficar com esse desconforto de ter que estar pagando. E não só pagar o almoço e ainda ter que pagar a entrada. Então, e para os operadores também é ótimo, porque nesses 51 dias esses lugares ficam abertos ao público para o bairro do Recife ter essas opções maravilhosas. O cara que vem de bicicleta no domingo, ele toma café no Borsoi, o outro almoça no Cajá, o outro à noite no almoço tá no Quizu. Então, assim, dá essa coisa de como o Gabi disse, democratizar e gentileza, que eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre teve muita preocupação. Abrimos essa conduta no ano passado e deu muito certo e a gente está dando continuidade. Ela conversa com a cidade, de verdade, assim, eu acho que foi um ganho, é uma prática, assim, muito eventual, se você for observar nas outras Casa Cor, no máximo um restaurante que tem entrada por trás e por dentro e tal. Mas a gente apostou nisso por acreditar que a gente tem que interagir com o bairro, entendeu? Se a nossa intenção é vir para o bairro do Recife e contribuir de alguma forma nessa requalificação, eu acho que a gente tem que dar nossa contribuição para as pessoas, tipo, terem a curiosidade de vivenciar, sabe? E não ser aquela coisa que já tem um certo estigma e tal, de você ter os gradizes, só entra se pagar, e não, você só pode entrar se você pagar aqui a bilheteria e tal. Fica bem mais simpático e dá uma vida. Sim. Você chega aqui, se você, dependendo do local que você esteja, se você chegar de 10h30 da noite, não tem ninguém. Se você chegar aqui embaixo, tá bombando, 10h30 da noite numa quinta, porque o pessoal tá dando vida ali, tá aproveitando. E fora isso, Gabi, que é uma coisa muito importante para o ouvinte saber, que quando a gente vem para um prédio desse, a gente tem entrega real, que fica para o patrimônio. Então, assim, não é chegar, usar, sair, tchau, não.
A gente, por exemplo, o Chantecler, a gente fez toda a iluminação externa definitiva. Não, e meu Deus, aquilo ali maravilhosa, era como um filme. Um filme. Então, ali a gente tem um luminotécnico que participa, a gente tem uma empresa que vem, que investe, e a gente trouxe para esse também, para ficar esse legado com entregas para o prédio. Às vezes, por exemplo, no Chantecler, a gente chegou lá, estava areia no piso. Então, isso tudo você precisa ter. Aí tinha lugares que estavam com escoras, a gente teve que fazer vários reforços estrutural. Então, a gente está contribuindo com essa entrega, que é o prédio, para ser aberto, ele precisa, logicamente, a gente não consegue fazer tudo. Esse prédio já vem sendo reformado há 4 anos, que eu queria até agradecer ao grupo do Excelsior, né, de Luciano Bivar, que essa casa é do grupo dele, ele cedeu mediante essas trocas de benfeitorias e tal, e é um prazer para a gente estar ajudando esse prédio que já vem sendo reformado por eles há 4 anos, a gente está contribuindo para que ele saia ainda com mais benfeitorias, vamos dizer assim, né? Perfeito. Quais são as maiores tendências de arquitetura e design de interiores, decoração, que vocês têm observado nas últimas edições assim, da Casa Cor? Tem algo que vocês gostariam de falar? Eu acho. Pontuar? Eu tenho uma máxima assim, na minha maneira de ver a decoração ultimamente, depois de tantos anos com loja e com amostra nesse nível. Eu acho que a casa, ela tem que ter alma, ela tem que ter a cara do dono, ela tem que ter história. Não é mais aquela coisa de você chegar, contratar um profissional e colocar tudo novo na sua casa. Então, eu acho que tem muito isso. A presença do verde nas casas, a presença daquele objeto que foi da avó, daquela coisa que antigamente você dizia, tira tudo, isso não presta, Sim. né? Antigamente tinha um pouco, na época de minha mãe, não, vamos fazer tudo novo, objetos novos, não. Eu acho que a decoração está muito mais humanizada. E se não for assim, ao meu ver, ela não fica com a cara do dono, Sim, ela fica com a cara de loja, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante, é a tendência mais importante, é fazer a casa com a cara do dono, independente de valores, de quanto custou a obra de arte, que objeto é aquele, ele tem que contar a história daquela pessoa. E eu acho isso muito bonito, é uma evolução que você vê muitos profissionais hoje em dia trabalhando e dizem, o que é que você tem? Isso aqui vamos usar, vamos expor, não é? É outro uma preocupação tipo afetiva. afetiva, dizer, né? que o ano passado era esse o título, esse ano, por exemplo, sempre tem uma temática. Uma temática, esse ano de presente o agora. Aí eu acho sempre o agora, você tá presente na sua casa, você se dá de presente à sua casa, eu vejo com esse olhar, sabe? E eu acho que depois da pandemia também, a gente ficou numa posição que as pessoas começaram a valorizar mais suas casas. Porque começam a passar mais tempo. Mais tempo em casa. Então, elas querem mais conforto, elas querem espaços de qualidade. De qualidade, chamar amigos e tal. E isso faz com que todo mundo cresça. O lojista, né? A própria pessoa. E, assim, eu acho isso bacana, porque é a coisa que mais instiga eu ver uma casa finalizada, tanto na loja quanto um projeto aqui na Casa Cor, é quando eu vejo ela humanizada, quando eu vejo ela com cara de casa, né? E isso realmente Eu complementaria que eu acho que o uso da cor, hoje em dia, ele é uma tendência e que as pessoas não têm mais medo de usar cor. Antigamente, assim, eu acho que, não sei se antigamente seria a palavra, mas de uns anos pra cá, eu acho que as pessoas estão começando a desmistificar o uso, entendeu? Sim. Porque antes era uma coisa, não, eu não gosto, sou mais Na minha casa minimalista. tem muito verde. 2 tons de verde lá em casa. Pois é, acho e hoje lindo. em dia parou de ter essa, não pode, ou vai ficar over e tal. Hoje em dia você, né, o arquiteto também tá, eu acho que Eu instigando acho que hoje em pouco dia disso. tudo pode. Eu acho que resumo é meio que Isso tudo faz parte pode. também, complementa até o que você falou, de
da identidade e a afetividade do dono da casa inclui ter Eu gosto cor. de cores, eu gosto de tons pastéis. Então é muito de ter a alma da pessoa. Aí eu acho que isso é a coisa mais moderna, ao meu ver, que existe na arquitetura. Mas eu acho também. Eu acho que a gente termina que... eu acredito que as pessoas estão dando muito valor ao que tem, ao que era da família, aquilo que estava guardado. Eu tirei tantas coisas para botar no meu restaurante, que era da minha bisavó, que estava guardado, um armário. Não é bacana? Sei lá, um objeto de decoração, uma louça que só tinha só uma molheira. Eu fui e botei lá no restaurante, porque é uma coisa que traz bacana. afeto, né? Super. E que você, quando olha aquela peça ali, você sabe que ali tem uma história. Tem uma história, né? isso, né? Que foram de pessoas da sua família, enfim. É uma isso coisa faz que a diferença. eu acho também. Bela e Gabi, a gente tem uma frutinha aí, então vocês podem ficar à vontade. Grupo de Frutaria tá comigo no podcast desde o início também. Então, essa uva, o nome dela é Docíssima, e é docíssima de verdade. Então, O problema de uva da frutaria é que você não consegue parar de comer, não é com o problema. então fiquem à vontade, viu? Cada edição da Casa Cor, eu acho que vocês se surpreendem, né, com os espaços. Teve algum projeto, um ambiente mais inovador que vocês viram durante as edições, que vocês acham que eles se destacaram? Não precisa ser só dessa edição, não. Sim. Pode ser alguma do passado. Eu não nominaria. Olha. Aí é uma pergunta bem Perigoso. perigosa, né? Não, até porque eu acho que a gente não consegue dizer especificamente um, mas a gente consegue dizer o conjunto, porque uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer, Casa Cor não é Isabela, Casa Cor não é Carla, Casa Cor não é Gabi, Casa Cor é um conjunto de pessoas trabalhando pelo mesmo projeto. Então, sempre nossa gratidão aos arquitetos que estão em todas essas edições acreditando na marca Casa Cor e na nossa gestão, né? Todos os patrocinadores que acreditam nisso. Então, eu acho que, assim, dizendo o que é que se destaca, são tantas coisas lindas que realmente eu não teria um ponto a destacar. Eu teria essa evolução e essa atualidade que existe em todas as nossas mostras. E tem uma coisa também, porque o estilo, ele é muito relativo. A gente tem diversos estilos aqui. E é impressionante, como a gente recebe muitas pessoas, a gente tá andando, tem gente que diz, meu Deus, melhor espaço, eu amei esse espaço. Aí tem gente que já diz, não, nada a ver comigo, eu gosto desse aqui. Sim. Eu gosto desse. Então, depende muito se a pessoa tem um perfil mais minimalista, mais meio termo, mais maximalista, se gosta de, né, muita coisa mais sufoco, mais cor. Então, eu acho que a gente consegue dar uma diversidade, mas ao mesmo tempo com uma linha de pensamento, entendeu? Em todos os gostos. Em todos os gostos. Que é o que é mais importante. Exatamente. Porque se a gente tiver uma Casa Cor absolutamente uniforme, Moderna, vamos dizer, toda moderna. Não, aí não porque lembra pode. que antigamente era muito assim. Eu acho que engessada, né? Era uma coisa muito engessada. Então, sempre teve uma época que era muito loft. Enfim, então, exato. eu acho que tudo hoje em dia, muito branco, tudo muito madeira. Tudo... Não, hoje em dia não. Você mistura o antigo com o novo, o design, com, né? Isso é muito vai bacana. botando os toques, né, As da cores, cara, os pisos, isso, revestimentos, tá querendo novos. trazer. E até, só complementando aquela pergunta lá do início, quando a gente está montando o quebra-cabeça, a gente também pensa, aqui a gente tem o arquiteto tal. É importante a gente colocar um arquiteto tipo tal aqui perto, para que eu tenha um mescla naquele andar, senão vai ficar um andar... Tu tá entendendo? Tô entendendo. Esse quebra-cabeça não é apenas do nome, onde vai ser, tem muitas variáveis. Sim. Então, até porque, nisso a gente pensa. Às vezes, se aqui tiver muito parecido com um do lado, vamos dizer, o mesmo estilo, aquela coisa, vai ficar muito monótono. Isso. Né? Então, a partir do momento que você vê uma coisa diferente... E você pode, eventualmente, confundir. Tipo, aquele ambiente mais ou menos assim, que tá no primeiro andar. Então, a gente coloca... Hoje eu vou dar uma passeada, viu, na Casa Cor. Eu vim na inauguração, mas assim, não tinha como passear. É verdade. Só fui um ambiente ou outro, mas hoje eu tô querendo, quando acabar o podcast, dar uma passeada. Queria falar sobre um assunto que é algo que eu amo, que eu levanto a bandeira, que seria sustentabilidade. Né? Qual é o compromisso com o meio ambiente, com a Casa Cor? É uma questão hoje em dia que a gente sabe fundamental. Sim. Né?
o que é que os participantes têm incorporado de práticas sustentáveis em seus projetos? Tem algo que você pode me explicar? Sim. Contar para os nossos ouvintes? Vamos lá. A Casa Cor São Paulo, ela é uma grande referência para a gente. Hoje ela tem 98% dos resíduos gerados são destinados. Então, eles fazem já esse trabalho, eu diria há uns 10 anos já. Máximo, né? É o máximo. Manuca, é incrível. Assim, ele é orquestrado por Darlan Firmato, né? Que hoje ele é o gestor de sustentabilidade lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá em 2017, então eu conheci um pouco. Eu conheci um pedacinho de tudo que eles conseguem. Então, pra gente, é um grande estímulo. A gente sempre tá trocando ideia e tal. É muito difícil você implementar práticas sustentáveis e tal, porque são hábitos que tem que ser um trabalho de formiguinha. Não é nada que você começa hoje e já tá fazendo tudo. Perfeito. Impõe. Não é. Você, no É um processo. no seu dia a dia. Eu digo assim, eu comecei recusando sacola plástica. Depois, hoje eu já faço milhares de coisas, mas também não foi... Eu não comecei há um ano. Já fazem, sei lá... 8 anos que eu comecei aí. Isso, perfeito. Então, não é rápido, não é? Perfeito. Se for rápido, a pessoa vai largar tudo no meio do caminho. Exatamente. Tem que ter consistência, né? Tem que ter consistência. Então, a gente vem fazendo um trabalho. A gente, meu Deus do céu, tem muito o que aprender, o que atingir ainda com a Casa Cor São Paulo, porque 98% realmente eles são sensacionais. E aí, o que é que a gente hoje consegue executar na prática? A gente pega todos os espaços que a gente tem aqui e a gente tenta que o máximo de coisas daquele espaço seja reaproveitado. Algumas coisas ocorrem de forma natural, como móveis. Essa cadeira que você está tirando, ela vai ser vendida ou ela vai voltar direto para a loja e depois vai ser comercializada. Então, ela não vai gerar nenhum tipo de resíduo. Mas, por exemplo, o piso, que antes era uma coisa que a gente não tinha nenhuma preocupação. O piso, ele era colado no chão. Hoje em dia, a gente bota uma lona e a gente indica que todos os profissionais, ao fazer a instalação, eles façam de uma forma que depois eles possam retirar e possam reutilizar. Aí depende muito da fábrica. Tem fábrica que não recebe. Os arquitetos estão fazendo isso? Estão fazendo. Mas aí depende da aplicação ter sido feita da forma que a gente indicou. Da forma correta. Da forma correta. O uso de lona é imprescindível, a gente fiscaliza. Depende da fábrica se ela quer receber esse material de volta ou se ela diz, não, eu não quero receber de volta, vocês podem doar. E aí é uma coisa que a gente também faz esse intermédio, entendeu? E às vezes até internamente. A gente tem uma série de pessoas que trabalham aqui, de pintores, pedreiros e tal, que fazem parte, que dizem, meu Deus, será que eu poderia ser a pessoa contemplada? E muitas vezes a gente consegue, dentro desse ecossistema, e fazendo essas doações do que é possível, entendeu? Aí, por exemplo, olhando rapidamente a parte de modulado, hoje as empresas também têm uma preocupação de fazer de forma que ele consiga depois revender. Os móveis, a gente já falou. O piso é uma coisa que a gente consegue destinar. Iluminação, volta para a loja e é vendido. Então, assim, a gente ainda tem muitos caminhos, mas a gente sempre tem essa preocupação de tentar fazer com que eles sejam, entendeu? O tipo, por exemplo, de madeira, a gente tem também a preocupação de toda a madeira que está aqui dentro, ela ter certificação, o selo FSC. Então, a gente sempre procura saber, porque, obviamente, a gente não pode compactuar com uma madeira que não seja certificada. Então, isso é uma preocupação que a gente tem. E, enfim, de animais e outros assuntos social, né, Gabi? Que a gente, vamos dizer, desde sempre, um dos pilares da sustentabilidade é o social. E a gente vem com o ingresso social nesses anos todos, né? Que como é que é o ingresso social? O ingresso social, você tem 20% de desconto e você traz 1 quilo de alimento e você consegue o ingresso mais barato, entendeu? E esse 1 quilo de alimento, ele vai para onde? A gente sempre destina um local e vai para o Frei Damião de novo esse ano. Que é o nosso vizinho, né? Aí ele tem uma ação super linda. Exato. Lá no sertão. Eu fiz um episódio com ele, né? Lá no início do podcast. Foi. Aí eu vi esse. E fora isso também, Gabi, mas já está uma quantidade algumas enorme coisas de preocupação de doação. Por exemplo, tem uma empresa que está conosco, a Filco, por exemplo. Isso é ela está doando as televisões que estão aqui. Então, a gente está doando a pessoas que precisam, a lugares que precisem
de uma TV para Sei lá, uma escola, creches. uma creche. Esse intermédio, quem ajuda muito a gente, só complementando, é a Casa Zero, porque a gente tem uma Perfeito. listagem De Fabinho. a Filco e de Que Fabinho. eu também fiz um podcast. Maravilhoso. Aí a Filco listou os produtos que foram disponibilizados aqui e tem mais do que TV, tem diversos outros eletrodomésticos e tal. E aí a gente vai fazer um filtro, vai fazer de fato, até para encorajar para que outros parceiros façam isso, porque muitas vezes voltam para as lojas ou para as fábricas, mas acho que seria bacana se a gente conseguisse fazer esse movimento Que vá para um lugar que realmente precise, né, Precise, Manuca? Porque exatamente. isso é que a gente já teve, por exemplo, quando foi no Shopping Recife, a gente teve, vamos dizer, a coparticipação em casas que o Instituto Shopping Recife lá estava refazendo casas, então a gente doou a parte das peças da Deca, que a gente consegue fazer doação disso. Então, ter sempre essa preocupação, o olhar, não é deixar de qualquer jeito, é ter a sensibilidade de ver para onde vai e aonde pode agregar mais, porque tem Exatamente. que chegar num lugar onde tenha mais necessidade. Pois é. Exatamente. Concordo. Mas vamos sempre procurar melhorar. Eu acho que a gente está sempre para aprender e para a gente poder chegar aí na nossa meta, que é São Paulo. verdade. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Com certeza. Como é a relação de parceiros e fornecedores, como, por exemplo, a Vivix? Né? Esse espaço é um espaço da Vivix, não é isso? E de que forma essas parcerias influenciam para o sucesso do evento? Quer começar? É importantíssimo, né? Porque, veja, eles são os pilares da gente em termos de patrocínio, né? Que acreditam na mostra, ela tem um custo para ela ser aberta e ela está no nível que ela está. Então, vamos dizer, eles são têm uma coparticipação importantíssima junto com nós gestores. E, assim, a importância para eles de vitrine, dele estar agregado a esse lado que a gente tem sustentável, que ainda está em evolução social, né? Eu acho que tudo isso é ele dividir conosco, porque as empresas hoje, eu acho que todas elas têm essa preocupação. Sim. E quem não tem a preocupação Precisa começar a ter, precisa exatamente. começar a ter, está sendo mal visto pelo seu consumidor, porque o consumidor, olha, como é que ela se comporta nesse Fora ou naquele... aquelas que dizem que fazem e não faz. Que tem Exato, muitas, né? Muitas. Então, assim, aí eu acho que tem essa coisa dela colaborar e ela tem a visibilidade aqui dentro. Ela, vamos dizer, ela passa 51 dias na vitrine, a Vivix aqui, ela podendo receber, ela podendo fazer eventos, ela podendo os produtos, os lançamentos. e está inserida nesse projeto que não é simplesmente limitado, ele é amplo, ele é aberto, ele é versátil, e eu acho que é uma troca muito bacana, tanto para eles quanto para a gente, de estar usando o que tem de mais moderno nas empresas dele, porque muitas coisas são lançadas aqui. Isso. Então, a Vivix está lançando Inclusive, algum produto. esse material aqui das nossas portas, de acústica, Acústica, é um isso. produto novo. Que eles estão Novo e lançando. sempre lançado num momento desse. Para a gente é muito bacana fazer parte desse lançamento, fazer parte desse momento. Isso é o que há de mais importante para a gente, né? Bem legal, lá vai eu fazer outra perguntinha. Eu não corro. Fica à vontade. A Vivix já teve vários espaços na Casa Cor, né? Restaurantes, casas, bares. Qual foi o preferido de vocês? Deus me livre de abrir a minha boca. Nunca. Mas assim, eu posso falar que o meu é esse estúdio de podcast. Pode. Mas eu posso relembrar tantos quantos lindos que foram eles aqui. Tivemos na 17 de agosto um restaurante lindo da Dubei Vasconcelos. Tivemos Diogo Viana Diogo também Viana na 17 de agosto também, com espaço lindíssimo. Tivemos Vitro ano passado. Vitro ano Incrível. passado com um bar incrível também, que era um bar super bem montado. Eita, falando em bala, vai eu cortar vocês. Tem um bar secreto também, né? Ah, tem. Funciona, como é que tá? Funciona de quarta a domingo. Isso.
e ele só abre a partir dessa data. Terça ele não funciona, e assim, ele tem... E a partir das 4 da das tarde, 4 da né, tarde, ele tem a especialização dele em drinks. Perfeito. Então, ele está com o ambiente que foi feito por Rafael Tenório, ele está com o ambiente e Fran, e está com um ambiente lindíssimo, então assim, muito aconchegante, e é um delícia. lugar que cabe umas 30 pessoas para você tomar um drink, é delicioso. E Luciano já tem uma expertise nesse tipo de bar, e a gente está muito feliz de ter ele aqui com a gente. Sim, mas me diga, qual foi o preferido de vocês? Davi, Não tem preferido, Teve tem não, né? vários. Mas eu lindos. acho que cada um da sua maneira. Eu sei que é uma resposta meio... Vaga. Meio vaga, mas assim, eu acho que é muito difícil você fazer uma comparação, porque um foi restaurante, o outro foi um bar com outra pegada, o outro foi um espaço, uma sala, o outro foi um lounge, o outro foi um espaço podcast. Aí não tem muito como você comparar, mas assim, eu acho que eles sempre se engajam muito com o arquiteto e com Casa Cor também, para pensar, fazer esse storytelling aí bem completo. E, enfim, eles são parceiros super antigos nossos, a gente sempre se reúne Desde com a super primeira antecedência. edição, né? Então, agradecer aí ao grupo que acredita na gente há tantos anos, né? É verdade. E, assim, são incríveis, porque eles não entram por entrar, eles entram para fazer a diferença. Isso é que é importante. Perfeito. Como foi fazer uma mostra no meio da pandemia? Eu participei dela, né? Foi lindo esse projeto. Eu posso falar porque Foi o assim, primeiro ano da Chantecler, né? Foi um ano antes. Um ano antes, porque a gente não podia, né, ter visitação. Então veio esse projeto de São Paulo, que eu achei a ideia genial. O Janelas Casa Cor. Geralmente as pessoas no Brasil afora faziam no mesmo terreno, com vários ambientes para visitação ser assim, na mesma hora, mesmo que fosse de janela, mesmo que fosse de fora, com QR Code. Mas a gente, como a gente é muito amostrada e queria fazer uma coisa diferente, a gente disse, não, vamos abranger a cidade toda. Então, foi um projeto que para você visitar todos, você tinha que ir na Rua da Aurora, no Parque Dona Tinha no Lindu, shopping também, no shopping, Marco Zero. Eu lembro, eu não visitei toda não, mas eu lembro que eu visitei. E tinha, por exemplo, Marco Zero Parque e da Brasília Jaqueira. Teimosa. Então, você tinha que fazer... Não tinha, né? Óbvio que dava para ir por fora, mas a ideia era você pegar um barquinho Entendi. com a sua bike. Porque Foi um maravilhoso. momento atípico, né? Total. A gente sentia, assim, que as pessoas queriam conhecer, mas ao mesmo tempo todo mundo tinha muito medo, então era um passeio que podia ser mais feito de jaqueira, bike. Tava É na muito jaqueira, louco. caminhando, aí ia ver o espaço. E lá tinha tudo que tem numa casa. Janelas foi maravilhoso. Aí depois, na sequência, a gente veio pro Chantecler e enfim. E quais foram as edições ou projetos mais elogiados pelo público? Mas vocês sabem, pelo amor de Deus. É mais elogiado. Eu acho que Chantecler, ano 1. Eu acho que assim... Foi o que eu participei. Foi que você participou. Chantecler, ano 1. E por que ano 1? Porque ninguém acreditava. O Chantecler, na turma da arquitetura, era sempre uma coisa que... Existiam vários mitos sobre ele. O que é que tinha dentro, o que é que não tinha dentro. Então, ele estava no inventário desde o estudante de arquitetura. Ninguém sabia muito bem sobre ele. Já tiveram diversos projetos de cinema, de várias coisas. E ninguém tinha entrado para saber como é que ia ser, assim, qual era a dele. Quando a gente decidiu fazer lá, o pessoal disse... Rapaz, vocês são malucas, porque tava numa situação... Foi do zero, assim. Acho que foi a casa com mais desafiadora. Interna, né? Porque na parte externa ele estava restaurando. Sim, mas internamente e a questão de infra, a gente não tinha nada. Então, assim, foi um desafio enorme. Então, quando a gente foi conseguindo destravar, fazer e tal... E quando a gente fez a iluminação externa... Meu Deus, eu acho que eu amava tomar um café ali do lado de fora com aquela fachada. Parecia que você estava em Paris, assim, porque uma iluminação perfeita, cênica e tal, um prédio lindíssimo. Maravilhoso. E eu ele acho tava que foi um divisor fechado. de águas, porque a gente conseguiu, por exemplo, ter muita gente que não frequentava a Casa Cor e que eu tenho certeza que só Aquele foi jardim, porque queria conhecer o Chantecler. aquela chegada. Já chegou a era ter incrível. lago, tudo. Queria Ali foi conhecer o realmente Chantecler, emblemático. Não entendeu? desmerecendo as outras casas, mas ali
Eu acho que é o prédio mais importante do bairro do Recife, em termos de edificação. Do Recife, que só. Do Recife, mas assim, tem outros que eu paquero e que talvez seja aquele top Mas do top. até Mas a planta assim, de situação dele, ele pega 4 ruas. e assim, Possível, eu acho que foi o mais icônico, de fato. Também e acho. foi o que, assim, que como se fosse um divisor de águas, porque Também foi assim uma coisa que há muito tempo o recifense queria Não, ter eu essa achei oportunidade. aquilo, foi. Muito A lindo. a gente se sente meio dono, né, da nossa cidade. A gente se sente meio assim, aquilo faz parte de mim também, né? A pessoa Da que minha entrar, história. não feche mais isso, deixe isso aberto e tal. Não, tem que falar com o dono. E quais foram os maiores desafios, assim, em gerenciar a franquia da Casa Cor, especialmente com relação à organização do evento de um porte enorme como esse? Qual é o maior, assim, desafio? Paz, eu posso dizer por mim, eu acho que o mais difícil é você gerir pessoas. Eu acho que é o mais desafiador. Eu acho que isso é em qualquer área. Em qualquer área, mas assim, Misericórdia, mas porque são muitas pessoas, são muitos parceiros, são muitos profissionais. Muito São ego. muito envolvidos, tem muito ego, tem muito. Cada arquiteto tem toda a sua equipe por trás. Então, eu acho que você fazer essa administração, para mim, na minha opinião, é o maior desafio. É você ter que juntar o interesse do seu patrocinador e você ter o jogo de cintura de falar com o profissional, mas você não pode podar a forma dele de pensar, de criar. Enfim, eu acho que é essa, entendeu? A gente O mais difícil sempre. é mais difícil. Eu acho que é o mais difícil. Muitos profissionais, a gente sabe que tem um sonho, né? Muitos arquitetos têm um sonho de participar da Casa Cor. Vocês podem explicar como é esse processo de seleção, o que é necessário para um arquiteto ou um designer ter a oportunidade de expor seu trabalho na Casa Cor? Como é que é isso? A gente antigamente, ou no começo da mostra, a gente fazia eventos onde a gente convidava assim, mais de 200 arquitetos para eles escolherem e ver quem ia ficar. Só que a gente depois foi vendo que aquilo era muito frustrante, porque você convidava 150 e tinha 25 ambientes. E só 25 participavam. Participaram. Então, a gente achou que era melhor a gente ficar convidando aqueles que as empresas queriam, aqueles que já têm participação antiga e que são pessoas que acreditam no projeto Casa Cor. Isso. E nada impede que qualquer pessoa, qualquer profissional de arquitetura e de design, que ele possa nos procurar, que a gente tem Instagram, todo mundo tem acesso ao meu número, ao de Carla, ao de Gabi. Então, assim, qualquer pessoa que tiver interesse, ela pode nos procurar. E ela nos procurando, a gente vai avaliar o que é que tem disponibilidade, porque realmente existe essa organização, essa curadoria, essa coisa de onde colocar e tal, mas jamais é uma coisa que eu não posso, eu não tenho acesso. Muito pelo contrário, sempre tem os novos. Isso. E aí a gente está aberto. O que falta talvez é que a gente não tem braço para chegar a todos, mas eles, com interesse, podem chegar a gente. Então, a dica é arquiteto que queira participar da Casa Cor. Entre em contato. Procurem ela, Gabi, Carla. Exatamente, que a gente vai Nada é iniciar. impossível, Não, né? e vai Não, iniciar zero. uma conversa. Exato. A gente Né? muita Se eu gente- fosse arquiteta, com certeza eu mandaria mensagem, porque eu digo assim, ou não, eu já tenho. Eu peço tudo a todo mundo. Mas muita gente tem essa ideia, como se fosse assim, meu Deus, Mas assim, é tudo uma construção, eu tenho interesse e tal. Você começa a contactar parceiro, quem são os parceiros que estão dentro de Casa Cor? Será que eu consigo? Eu vou começar a trabalhar com eles. Ano que vem é uma construção e você demonstra o interesse. Por isso que a gente estimula muito que o primeiro ano o arquiteto comece com uma coisa menor, para a gente sentir o ritmo dele e tal, até para não ter dificuldade de executar. Ele tem que executar e aí... Até porque é muito corrido, né? É É coisa de doido. É coisa de doido. É inacreditável. E eu acho, assim, voltando, né, a quem tem interesse em participar da Casa Cor, eu acho que, assim, é de extrema importância que as pessoas não tenham vergonha, cheguem até vocês para Zero. falar. Porque, por Isso. exemplo, eu já contei essa história, mas, assim, vou falar de novo. Quando eu fui iniciar o podcast, que eu vi que tinha um custo absurdo, eu digo, bem, eu vou ter que ir atrás de patrocinador. E o povo, mãe, olhava para mim e dizia, tu vai pedir patrocínio a quem? Eu digo, gente, eu vou atrás do povo. E eu fui nas empresas, bati lá na porta e ofereci, mostrei o meu Media Kit e disse, eu preciso de tanto para poder
viabilizar. E desde o primeiro episódio, graças a Deus, a gente... algumas marcas continuam e umas já foram, já voltaram. Mas, assim, é de extrema importância, porque a gente, eu digo assim, o não eu já tenho. Perfeito. Então, se eu fosse arquiteta, eu já estava lá. Bela, Gabi. Isso não, e você não vai ter o não, você vai ter o vamos sentar para conversar. Exatamente. Vamos sentar. Vai ser possível. E sempre, eu acho que com boa vontade, essa interação sempre é possível. Pois é. Isso. Existem até vezes que são convidados, né? Quando, às vezes, uma empresa, ela tá lá e a gente convida pessoas mais novas para fazer alguns produtos. Então, assim, é uma coisa extremamente possível. Perfeito. Totalmente. Quais são as expectativas e novidades que o público pode esperar para as próximas edições da Casa Cor? Vamos por partes, vamos finalizar essa para a gente começar. Peraí, Gabi, dá um spoiler aí. Mas veja, eu acho assim, nossa intenção é continuar no bairro, bairro do Recife. Eu acho que isso já é bem claro. Nossa, assim, que grata surpresa, e a gente tem tido uma experiência maravilhosa. O público tem recebido isso muito bem, graças a Deus. Desde o Chantecler, a gente tem tido uma ascensão de bilheteria substancial. Eu acho que é muito por isso, pela curiosidade também de chamar aquela pessoa que não tinha o hábito de ver apenas arquitetura e decoração, e também com o mote dos restaurantes, bar e tal. Porque às vezes o povo vem num grupo e sobe quem quer, fica quem quer, o outro fica ali tomando um drink. Então, não deixa de ser uma coisa. E aí eu acho que o bairro do Recife é uma tendência óbvia, que a gente vai continuar. Eu acho que a quantidade de espaços também a gente está Precisando manter. Tentar manter, que eu acho que 25 é pouco, 45 é muito, acho que 35 é uma boa quantidade, que na verdade são 34. E é isso, esperar o tema do ano, que São Paulo sempre dá o start pra gente começar. Mas assim, me contem, já tem o local da próxima edição? Não tem, a gente tem uma intenção, juro. A gente tem uma intenção que seria magnífico se ela desse certo. A gente não pode realmente, porque eu tenho esse cacoete que realmente só depois que assina, porque eu acho que faz parte do negócio, né? Mas, assim, a gente tem algumas intenções e a gente vai fazer... Esse ano a gente já começa fazendo visitas e tal. No começo de Paruano, em começo de 25, a gente já está dizendo onde vai ser. Mas é como o Gabi disse, tentar ficar no bairro é o nosso propósito, né? De estar com esse legado. E sempre um prédio que esteja fechado, que gere curiosidade e que a gente possa contribuir para mais um prédio estar aberto ao público na cidade do Recife. Com melhorias, né? Exatamente. O que é que vocês estão programando para os 10 anos de vocês, né? Vocês à frente da nossa Casa Cor, aqui na nossa cidade. Já tem alguma coisa assim em mente? Não, o que eu imagino... Vocês são festeiras, né? A gente é. Adoro uma celebração. A gente adora uma celebração e eu acho que a gente tem que fazer essa marca. Eu adoro esses números 10, 15, é um marco, né? É um marco. E eu acho que com certeza vai vir algo a agregar. Eu acho algo novo, algo que a gente pense, disse, nunca teve isso, vai ter. Então a gente já teve aquela geodésica lá na 17 de agosto, que foi um lugar de palestras maravilhoso, feito, belíssimo. Foi doado ao Jardim Botânico daqui. Então, assim, a gente já teve coisas muito, assim, inovadoras. E eu acho que para os 10 anos temos que botar as cabeças para pensar. São 3 cabeças. 3 cabeças e mais os amigos, né, Manu? Porque você não custa nada dar uma pensadinha para ajudar a gente também, né? Então, eu acho que é isso. É todo mundo pensar e a gente fazer junto com os nossos patrocinadores e arquitetos, né? Que eu queria ter o máximo de, por exemplo, os mais antigos, os que têm mais tempo de Casa Cor, tá conosco, que isso é muito importante. Com certeza. Né? Porque mostra a credibilidade, novos, talvez um formato de entrar novos, de algum outro formato, enfim... Eu tenho algumas coisas na cabeça, mas que no decorrer daqui para o outro ano a gente vai soltando e vai abrindo a mente. Gente, queria agradecer, né? Vocês estarem aqui comigo. A gente poder bater essa conversa, ter esse papo, né? Bater esse papo, porque
Às vezes é tanta coisa, assim, a Casa Cor não é tão simples assim, né? E as pessoas poderem entender melhor como funciona, o que é que está por trás disso, né? As pessoas verdade. que estão por trás desse evento maravilhoso. E agradecer, Manuca, a você. Realmente, tia. você é uma Tia. fofa. E você, assim, muito segura e uma coisa super profissional. Aqui você como Manu do seu podcast. E muito bacana estar aqui com você, dividir um pouco do que é a nossa experiência com Casa Cor e simplesmente agradecer. Lindo o seu, também seu amei. programa também. E já vai estar, em breve vai estar no ar. Tá bom. Gente, não esqueçam de curtir o episódio, compartilhar, encaminhe para os seus amigos, arquitetos. Quem gosta desse assunto, encaminhe esse episódio que está demais. Se inscrevam no nosso canal, é muito importante para o ManuCast. Também tem o nosso Instagram, @siga_manucast. E antes que eu esqueça, qual as redes sociais de vocês? Vai ter Gabi Gabi B. Coutinho com I. Gabi B. Coutinho. Eu vou escrever. Isabela B. Coutinho. Mas o da Casa Cor. O da Casa Cor é Casa Cor PE Oficial. Perfeito. Então, até o próximo episódio. Tchau!